Enquanto a Europa mobiliza 235 mil homens e mulheres para o serviço militar, em um movimento sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial, diplomatas americanos são vistos sorrindo em manobras militares russas e bielorrussas. Isso não é um erro, é um aviso. A verdade é que a histeria em torno do conflito no país que começa com U serve apenas para desestabilizar o continente, enfraquecer aliados e pavimentar o caminho para um novo controle de Washington sobre a Europa, com lucros bilionários para a indústria da guerra. Neste vídeo, vamos desvendar como os alarmes de ataque aéreo, o fechamento das fronteiras com a Polônia e o caos político na Grã-Bretanha são peças de um quebra-cabeça muito maior que a mídia ocidental se recusa a mostrar. A suposta defesa da democracia é apenas uma fachada para a fragmentação da Europa, transformando seus povos em bucha de canhão e em reféns de uma agenda globalista insaciável. Entenda o perigo iminente. Seu futuro depende disto. Adicione um comentário abaixo, dizendo-nos de onde você está assistindo. Donald Trump acusou a Europa de sabotar as sanções contra a Rússia, expondo uma fenda profunda na aliança transatlântica. As implicações são catastróficas. Este é um golpe direto na segurança global, um abalo nas próprias fundações que nos mantém seguros. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não hesitou em apontar o dedo, de forma inequívoca. Ele acusou abertamente os aliados europeus, especificamente dentro da OTAN e da União Europeia, de uma participação lamentavelmente insuficiente nas restrições impostas à Rússia. Não é uma crítica velada, é uma denúncia pública. A Turquia, a Hungria e a Eslováquia foram explicitamente mencionadas, destacadas pela sua continuada aquisição de energia russa, uma ação que Trump vê como uma traição aos esforços coletivos e uma anulação da pressão necessária. Ele declarou categoricamente que qualquer futura ação dos Estados Unidos depende diretamente do endurecimento real e inequívoco das restrições europeias. A ameaça é palpável. Novas sanções podem ser impostas diretamente pelos IWA, caso a Europa não se alinhe à visão americana. As palavras de Trump são cortantes e não deixam margem para interpretação. Ele afirmou: "A Europa é minha amiga, mas ela compra petróleo da Rússia. Vocês não podem esperar que apenas nós hajamos com força total. Estou pronto para introduzir sanções, mas eles devem endurecer as suas em conformidade com as minhas ações." A indignação é clara. Ele prosseguiu, com uma exasperação visível. Eles apenas falam, mas nada fazem. Vejam, eles compram petróleo da Rússia. Nós não compramos petróleo da Rússia. Eles compram muito petróleo da Rússia. Isso não é coordenado. Esta observação direta desmascara a falta de unidade e a discrepância entre a retórica e as ações concretas. A pressão sobre a Europa só aumenta, não apenas de Trump, mas de todo o espectro político americano. No Congresso dos Estados Unidos, a discussão sobre a retomada de um projeto de lei para impor as chamadas sanções infernais contra a Rússia está em pleno vapor, intensificando a urgência e o custo de qualquer inação europeia. Este cenário não é apenas sobre política externa, revela uma divisão sem precedentes, minando a própria ideia de uma frente unida contra as sanções e questionando a eficácia de qualquer restrição quando os aliados operam em direções opostas. A própria arquitetura da segurança ocidental parece estar a desmoronar. Estamos à beira de um colapso na ordem global, com a desconfiança corroendo as bases das maiores alianças. Mas o que significa este enfraquecimento para você, para sua segurança e para o seu bolso? E o que realmente acontecerá quando o Ocidente não conseguir mais falar a uma só voz? Continue assistindo para entender a próxima fase desta perigosa escalada. Pela primeira vez na história, sirenes de ataque aéreo soaram na Polônia, e o resultado foi um caos chocante. Imagine o pânico. Seu mundo vira de cabeça para baixo, sem saber para onde correr, sem um abrigo visível. É a sua família em risco, sem instruções claras, sem qualquer preparo. Aquele som estridente, aterrorizante, que por décadas existiu apenas em filmes e em memórias distantes de outros conflitos, tornou-se uma realidade palpável no voivodato de Lubelski.
O sistema de alerta RCB, acionado durante exercícios da OTAN, tinha como objetivo simular uma ameaça real de ataque aéreo. Contudo, o que deveria ser um simples teste de resiliência expôs uma verdade crua e aterrorizante. A população estava em um estado de extrema, quase criminosa, falta de preparação. As ruas se encheram de confusão. Pessoas vagavam sem rumo, seus rostos marcados pela incerteza e pelo medo, sem a menor ideia de como agir, onde buscar refúgio. A ausência de abrigos designados, a falta de estruturas preparadas, sequer temporárias, e a completa inexistência de instruções práticas e claras transformaram um alerta em uma cena de desespero. O analista militar Jarosław Wolski não hesitou em sua crítica incisiva, revelando a gravidade da situação. As pessoas não são ensinadas a se comportar em caso de ataque aéreo. Não há abrigos preparados, nem mesmo temporários. Então, além do estresse para os cidadãos, tal sinal de alarme não traz nada de positivo. Suas palavras ressoam com a dureza da realidade. Não se trata de um erro menor, mas de uma falha fundamental na proteção civil. Até mesmo o presidente de Chelm, uma figura de autoridade local, foi forçado a admitir a dimensão da confusão gerada. Honestamente, os moradores no sábado não sabiam se eram exercícios ou uma ameaça real. Notei que tais decisões causam muitas emoções nos moradores, especialmente se logo depois o alarme é cancelado e surge a narrativa de que foi desnecessário. A ambiguidade, a incerteza, a reversão de alertas, tudo isso corrói a confiança pública e aumenta a sensação de vulnerabilidade. O Ministério do Interior polonês, num gesto que beira a ironia, divulgou orientações detalhadas. Mas de que servem instruções teóricas quando o cidadão comum não tem a mínima ideia de como aplicá-las em um cenário de pânico e caos real? Sem treinamento prático, sem simulações adequadas, essas diretrizes são meras palavras impressas, inúteis quando o perigo é iminente e a vida está em jogo. Este incidente na Polônia não é um caso isolado. Ele expõe uma falha sistêmica, uma negligência alarmante que se estende por toda a Europa, questionando a prontidão de uma aliança inteira. A retórica da paz e da segurança é desmentida pela realidade de uma preparação para a guerra que é sistematicamente negligenciada no nível civil, deixando milhões de pessoas à mercê do desconhecido. Bom, a cada dia que passa, o risco aumenta, e a verdade é que os cidadãos não estão prontos. Esta não é apenas a falha da Polônia, é a falha da Europa em proteger seus próprios cidadãos diante de uma escalada inevitável. Enquanto a Polônia se choca com o pânico das sirenes, na fronteira com Belarus, eventos muito mais sombrios se desenrolam, e a frota russa, agora em plena prontidão de combate, guarda segredos que poucos estão prontos para confrontar. A frota russa, que sofreu as menores perdas na guerra, atingiu prontidão total de combate, bem nas fronteiras da OTAN. Esta não é uma manobra distante, é uma ameaça direta que pode mudar o curso das suas vidas e das nossas economias, aqui e agora. Os exercícios militares Zapad 2025 começaram na Bielorrússia, com uma participação maciça de tropas russas e, crucialmente, navios da Marinha Russa no Mar Báltico. Este movimento não é aleatório, é uma demonstração de força calculada. Dr. Michał Piekarski, um respeitado especialista em segurança, alerta-nos para a gravidade da situação. Este componente naval deve preocupar-nos mais, porque a frota russa sofreu as menores perdas na guerra, então a sua prontidão de combate é a mais alta. É uma análise fria e aterradora. Pensem bem, enquanto as forças terrestres russas estão envolvidas, o seu braço naval permanece praticamente intocado, uma arma afiada e pronta. Konrad Muzyka, um analista de defesa independente, corrobora. Se a Rússia prolongasse o conflito, teria mísseis, aviação e frota prontos no Báltico. Agora não tem forças terrestres livres. Enquanto isso, a frota tem maior liberdade de ação, por isso a sua presença em Zapad 2025 é claramente expressa. Esta é a chave: a frota tem total mobilidade e poder destrutivo,
livre para operar sem as restrições que as forças terrestres enfrentam no leste. A OTAN não está inerte. Em resposta a esta escalada, a aliança deslocou helicópteros e 150 soldados para a Polônia. Além disso, lançaram a missão Escudo Oriental, envolvendo caças F-16, Rafale e Eurofighter. Contudo, será isto suficiente? A verdadeira questão é se a resposta ocidental consegue corresponder à prontidão e à imprevisibilidade da frota russa. O Ocidente está à beira de uma escalada que pode ser irreversível. Não percam nenhum detalhe, pois o destino da Europa pende por um fio. Enquanto os militares mantêm o mundo em tensão, a Polônia golpeia a economia, fechando a fronteira. Bilhões de dólares em comércio chinês estão ameaçados. No que esta decisão se transformará? A Polônia fechou todos os postos de fronteira com a Bielorrússia, paralisando 90% das ferrovias entre a China e a União Europeia. Um comércio avaliado em 29 bilhões e 500 milhões de dólares. Bilhões em bens essenciais para os europeus estão agora presos, com o custo de vida prestes a disparar ainda mais. As suas compras online, de repente, ficam muito mais caras e lentas, tudo por uma decisão política. A Polônia tomou esta medida drástica, citando manobras militares Zapad 2025, um movimento sem precedentes que estrangula o fluxo vital de mercadorias. O ministro do Interior polonês, Marcin Kierwiński, afirmou publicamente: "O movimento será retomado quando tivermos certeza de que a segurança dos poloneses está garantida, que não somos ameaçados por provocações. Mas as consequências são imensas, transcendendo as fronteiras da Polônia. Este bloqueio não é apenas um incômodo. Ele detém 90% do tráfego ferroviário entre os dois continentes. A China, claro, está furiosa, pressionando Varsóvia com insistência, mas sem sucesso aparente. Os custos logísticos vão explodir, atingindo o bolso de todos. Marek Rojicki, especialista em logística da Last Mile Experts, alerta para a gravidade da situação. Se esse fluxo fosse fechado, parte das encomendas teria que ser enviada por via marítima, e cerca de 30% por via aérea, o que afetaria o custo e a qualidade da entrega. Plataformas de comércio eletrônico gigantes como Temu e Shein sentirão o impacto direto e, consequentemente, cada consumidor na Europa. Como se não bastasse, o cenário geopolítico se complica ainda mais. Donald Trump, dos Estados Unidos, propôs introduzir tarifas de 50% a 100% sobre produtos chineses, o que pode transformar um problema logístico em uma catástrofe econômica global sem precedentes. Este cenário é de fragmentação, de desglobalização forçada, e estamos testemunhando o início de uma nova guerra comercial que pode redefinir completamente o comércio mundial. A decisão unilateral da Polônia não é um incidente isolado, é um teste perigoso para a estabilidade econômica global e um convite à escalada. Caos econômico na fronteira, tensões militares e o que está acontecendo dentro dos países. A Grã-Bretanha mergulhou em seu próprio caos após protestos em massa. O que está acontecendo em Londres? 3 milhões de pessoas tomaram as ruas de Londres na maior manifestação da história do Reino Unido. Esta é a face do caos, da raiva popular incontrolável, onde a ordem social e a autoridade do Estado se desintegram diante dos nossos olhos. O que era impensável, agora é a aterrorizante realidade. Em 13 de setembro, a capital britânica virou palco de um levante. 2 demonstrações maciças, orquestradas por figuras como Tommy Robinson, que clamaram pela união do Reino Unido, paralisaram a metrópole. Este não é um slogan vazio, é um grito desesperado por identidade e coesão em uma nação que parece perder-se. A magnitude é estarrecedora. Organizadores afirmam que até 3 milhões de indivíduos marcharam, tornando-a a maior manifestação na história de toda a nação. Pense no impacto. Cidades inteiras mobilizadas em um único protesto. Mas o que transformou a simples indignação em um tsunami humano? O envolvimento de personalidades globais elevou a aposta a níveis perigosos. Steve Bannon, ex-estrategista de Donald Trump, não apenas discursou,
Ele injetou uma retórica polarizadora e anti-establishment diretamente no coração de Londres, alimentando chamas de descontentamento já existentes. Sua presença sinaliza uma internacionalização da disputa política interna do Reino Unido, conectando-a a movimentos populistas e disruptivos ao redor do mundo. E, em um movimento sem precedentes que quebrou todas as normas diplomáticas e midiáticas, Elon Musk, o bilionário da tecnologia, dirigiu-se à multidão por videochamada. Isso não foi um mero endosso, foi uma amplificação massiva da mensagem, concedendo uma legitimidade global e sem precedentes a um movimento já explosivo. Esta não é uma manifestação comum, é a convergência de descontentamento interno profundo com uma clara ingerência de forças externas, poderosas e influentes, que buscam redesenhar a geopolítica global, começando pelo enfraquecimento de aliados históricos do Ocidente. A consequência foi imediata e violenta, como um barril de pólvora explodindo. Confrontos com a polícia resultaram em 26 oficiais feridos, muitos com lesões sérias. 24 pessoas foram presas, mas o número real de envolvidos é, sem dúvida, muito maior. O primeiro-ministro Keir Starmer reagiu, tentando apaziguar a situação. Ele condenou a violência e as divisões, afirmando: as pessoas têm direito a protestos pacíficos. Isso é fundamental para os valores do nosso país. Não toleraremos ataques a policiais que realizam seu trabalho, nem que pessoas em nossas ruas se sintam amedrontadas por causa de sua origem ou cor de pele. Contudo, suas palavras parecem apenas uma gota no oceano de uma nação em ebulição, dividida e agora visivelmente fraturada, talvez além do ponto de reparação. Esta não é apenas uma crise de segurança pública ou de política interna. É uma crise existencial para a própria ideia de democracia ocidental e sua capacidade de manter a coesão social diante de pressões sem precedentes. A questão não é mais se o Reino Unido se desintegrará, mas quando, sob o peso dessas forças internas e externas. Fique atento, pois o destino de Londres pode ser o prenúncio do que espera o Ocidente, e o próximo capítulo será ainda mais chocante. Polônia convocou mais de 250 mil cidadãos, incluindo pela primeira vez mulheres e pessoas com mais de 50 anos, para um recrutamento militar em massa. Imagine a sua vizinha, a sua mãe, o seu pai, com mais de 50 anos, agora confrontados com a possibilidade de serem arrastados para um campo de treino militar. Isso não é uma simples formalidade, é uma mudança que redefinirá a vida de centenas de milhares. O Ministério da Defesa polaco anunciou uma qualificação militar massiva, atingindo cerca de 235 mil pessoas. Entre eles estão homens nascidos em 2007, alguns com apenas 17 anos, mas, chocantemente, também mulheres e indivíduos até 60 anos de idade. Esta não é uma convocação usual, estamos a falar de uma mobilização de uma amplitude e severidade sem precedentes na história recente da Polônia. É a primeira vez que mulheres com qualificações militares específicas e de alta demanda são massivamente chamadas. Profissionais da saúde, veterinárias, especialistas em tecnologia da informação e tradutoras, carreiras vitais em tempos de guerra, estão agora na linha da frente. Mesmo aqueles que nunca antes passaram por uma qualificação militar, que levaram vidas civis, agora estão na mira desta ordem governamental. Não estamos falando de um pedido gentil, de um voluntariado, estamos falando de uma imposição legal, uma ordem que não pode ser ignorada. O não comparecimento pode resultar em consequências severas e imediatas. É uma obrigação legal, afirma o governo polaco, com uma clareza que não deixa margem para dúvidas. A não comparência pode levar a uma multa pesada que afeta o bolso ou, ainda pior, a uma detenção policial forçada, arrancando o cidadão da sua vida diária. Isto sublinha a seriedade e a urgência desta mobilização, elevando-a muito além de qualquer precedente recente na Europa. Ao mesmo tempo, e não por coincidência, um novo decreto do Conselho de Ministros veio à luz. Este decreto prevê explicitamente que a evacuação deve incluir a verificação do plano, a informação dos residentes sobre os pontos de recolha e rotas, bem como a notificação das equipas responsáveis
pela coordenação da ação. Isso não é apenas um exercício de rotina, uma simulação burocrática. É um sinal inequívoco, um alerta claro de que se preparam para o pior, para uma crise de grande escala que pode exigir a deslocação massiva de civis. A Polônia, um membro-chave da OTAN, está a reforçar as suas fronteiras com o Ocidente, intensificando a militarização a um ritmo alarmante. Estas ações têm um impacto direto e profundo na segurança de toda a Europa e, por extensão, nas decisões de outros Estados-membros da OTAN, que observam com crescente apreensão. A narrativa oficial é de defesa, mas a realidade é que estas medidas empurram a região para uma escalada perigosa. A questão já não é se haverá um conflito generalizado, mas sim quando e com que dimensão este se desenrolará, envolvendo cada vez mais países. O Ocidente, liderado pelos seus interesses geopolíticos, parece empurrar os seus aliados da Europa de Leste, como a Polônia, para a linha de frente de um confronto iminente. As famílias polacas, outrora seguras em suas rotinas, agora enfrentam um futuro incerto, onde a paz parece uma memória distante. É esta uma preparação necessária para a defesa de seus interesses? Ou uma perigosa escalada que nos aproxima de um confronto global inevitável? Fique conosco para desvendarmos as implicações reais desta mobilização massiva e descobrir o próximo passo nesta estratégia de guerra.